chegamos à tão esperada abordagem de desenvolvimento de clientes para o desenvolvimento de startups do Steve Guttenblank. O Steve coloca que a maioria das startups carece de um processo estruturado para testar as hipóteses embutidas em um modelo de negócio e para transformar estimativas em fatos. Quem conhece o Business Model Canvas, ou modelo de negócio inovadores, né, do Alexander Osterwalder, sabe que ele tem 9 segmentos, 9 partes a serem trabalhadas. E, segundo o Steve Blank, você parte das ideias que o empreendedor tem, ele preenche com as suas ideias esse canvas de modelo de negócio, mas lembre que são tudo suposições. E aí você precisa realmente descobrir se essas suposições são realmente verdadeiras ou se elas forem falsas, para que você possa estabelecer novas hipóteses, né, e seguir no caminho correto com a sua startup. Essa figura traz aí a abordagem do desenvolvimento de clientes do Steve Blank, e são 4 etapas, né? A descoberta de clientes, a validação pelo cliente, a geração de demanda e a estruturação de negócio. Observe que são círculos, né? Então você pode iterar várias vezes, né, até sair desse loop de cada etapa dessa. E aí você tem uma palavrinha de pare nas 3 primeiras, que é onde você vai analisar. Será que eu já tenho certeza, né, ou fatos, provas para minhas hipóteses, e para que eu possa considerar elas verdadeiras e passar para a próxima etapa, para o próximo passo, né? Então, observe que você tem aí ciclos, né, de trabalho, onde você vai estar experimentando as hipóteses, testando as hipóteses para validar o seu modelo de negócio. Nós vamos visualizar cada um desses passos, né? Nós vamos trabalhar, estudar cada um desses passos. Tem uma palavrinha aí bastante interessante que é pivotar, né? Entre descoberta de cliente e validação pelo cliente. Essa palavra pivotar significa o quê? Significa que você tinha uma hipótese, por exemplo, eu acreditava que a venda do meu produto por assinatura seria a melhor forma de vender. Tá lá, a fonte de recurso lá do modelo de negócio era por assinatura. Eu acho que os clientes vão querer assinar e pagar mensalmente. Entretanto, quando eu comecei a estudar o mercado, a ver como eles gastam o seu dinheiro, o seu investimento, eu verifiquei que eles preferem pagar uma taxa maior, mas ficar livre de uma assinatura. Então, essa hipótese que eu estabeleci, ela foi falsa. E ela é uma hipótese muito importante no meu modelo de negócio. Então, eu vou pivotar. No lugar de eu vender o meu produto por assinatura, eu vou vender ele por uma taxa, um valor maior, mais uma compra fixa, um valor único, né, de compra do meu produto. Então, eu pivotei, eu dei uma guinada, né, brusca no meu modelo de negócio, tá? Tem diversos outros tipos de pivôs que nós vamos ver quando a gente falar de Lean Startup, ok? Então vamos lá, vamos começar a ver cada um dessas 4 etapas. A primeira etapa é a descoberta do cliente. E o que é que eu tenho que descobrir, Regis, nessa primeira etapa? Quem são os clientes? Aquele cliente que eu imaginei, ele realmente existe? Quais são as dores que ele tem? Ele tem essas dores que realmente eu penso que ele tem? Essas necessidades? E as tarefas que ele realiza no dia a dia dele, né? Quais são essas tarefas?
como é que ele realiza essas tarefas, né? E mais importante também, como é que ele resolve, né? Hoje, né, essas dores que ele tem, o problema que ele tem, como é que ele resolve. E o mercado realmente é grande o suficiente para me dar retorno que eu vou gastar nesse desenvolvimento desse produto, né, para esse cliente, mas o mercado, ele é grande o suficiente para me dar retorno financeiro? Então são essas hipóteses que nós temos que descobrir se são verdadeiras ou se são falsas e saber também se eu preciso alterar, né, fazer pivô, ou se eu preciso fazer apenas uma mudança simples. Né? O que seria uma mudança simples, Regis? Não, o preço. Eu achei que R$ 500 era um preço adequado, mas na verdade ele só está disposto a pagar R$ 100. Né? Então nós temos que fazer essas pequenas mudanças também. Não é um pivô, mas é uma mudança, é uma hipótese que falhou e precisa ser reajustada. Então, primeira coisa que acontece nessa descoberta do cliente é capturar no modelo de negócio a visão dos seus fundadores. Quais são as hipóteses que eles acreditam que são verdadeiras. Depois, né, eles vão elaborar um plano para testar as reações do cliente àquelas hipóteses. Então, ele vai criar hipóteses baseada no seu modelo de negócio e no produto que ele acredita que vai resolver o problema dos clientes. E aí ele vai estabelecer experimento e executar esses experimentos e depois vai para uma fase de aprendizado para realmente verificar se aquelas hipóteses foram verdadeiras ou não foram confirmadas. Como é que eu faço isso? Eu faço isso criando o menor produto ou a menor pesquisa, a mais barata que eu puder, né, para poder verificar essas informações, essas hipóteses. Então, cria um produto de baixa fidelidade e testa. E como é que testa esse produto, Regis? Saindo do escritório, conversando com os clientes. A principal lição do Steve Blank nesses livros sobre empreendedorismo e startup é essa frasezinha aí, get out of the building, né? Saia do prédio, não se aprende dentro do escritório, você tem que sair do escritório e conversar com seus clientes, né? Existem técnicas como etnografia, onde você passa o dia com o cliente, vivendo o dia do cliente, para descobrir como ele faz as tarefas dele, quais são as dificuldades que ele tem, como ele resolve essas dificuldades. Então, né, você tem que sair do prédio e encontrar o seu cliente, conversar com ele. E o produto, se eu tiver que estabelecer um produto logo no começo, para dizer assim, Regis, como é que eu vou solucionar esse meu problema? Olha, eu trouxe aqui uma sugestão, o que você acha? Né? Mas é um produto bem simples, bem inicial, né? Para você já verificar as reações do seu cliente. A segunda etapa é a etapa de validação pelo cliente. Verifica se o modelo de negócio é repetível e tem condições de estabilidade, de escalabilidade. Então, o que acontece? Você agora vai estabelecer o modelo de negócio. Né? Olha, eu estou querendo vender esse produto para vocês, para você, cliente. Você compraria esse produto, né? Só que a gente vai ter que descobrir isso para o cliente sem perguntar se ele compraria. Né? A gente vai ver mais na frente que você perguntar se o cliente quer, ele vai dizer, eu quero, mas na hora de pagar, pode ser que ele não esteja disposto a pagar, né, por esse produto, por aquele produto. Né? Então você tem que verificar o modelo de negócio, os canais que eu vou te entregar de distribuição,
né? Eles funcionam, eles chegam a contento, com tempo razoável ao cliente. Testa principalmente os itens abaixo com um grande número de clientes. A forma de aquisição, a precificação, os canais de distribuição. Então, na verdade, você não está mais testando o produto em si, você está testando o modelo de negócio da sua empresa, né? A forma de trabalho da empresa, de entregar o produto, de satisfazer o cliente, de resolver o problema do cliente, de vender o produto para o cliente. O produto aqui já é de alta fidelidade, com as principais funcionalidades, com as principais características do produto realmente funcionando, né? Então você já chega aqui mostrando um produto mais bem acabado, um produto que já realmente o cliente já possa fazer uso. O resultado deste trabalho será testado aqui com a venda aos primeiros clientes, comprovando a existência de um mercado consumidor e que aceita bem o produto, né? Então, esses clientes têm que aceitar bem o produto, né? Como é que é aceitar esse produto? Gostar da forma que você resolve o problema deles e pagar por esse produto. A gente vai falar mais sobre isso na frente. Observe, pessoal, que essa etapa de descoberta de cliente e validação pelo cliente, a gente pensa que são duas etapas muito separadas, elas não são muito separadas, e que são rápidas. Não, elas não são rápidas. Isso pode levar 1 ano, 2 anos de experimentação, até você descobrir o caminho correto que você deve estar seguindo, ok? Etapa de geração de demandas. Uma vez que você descobriu as dores, já tem certeza dessas dores, já tem um produto que resolve bem as dores do cliente. Você já tem um modelo de negócio que você já sabe que funciona, canais de distribuição que funcionam, né? O cliente paga por aquele produto. Olha, alguns clientes já compraram o nosso produto, então existe realmente um mercado. Você também já descobriu que esse mercado ele é grande. Agora você precisa dar um passo a mais e transformar esse pequeno conjunto de vendas num grande volume de vendas. Então, como o próprio nome está dizendo, geração de demanda, né? Aqui começam os gastos com publicidade e promoções. Aqui é que você vai realmente investir em marketing e em venda do produto. As ações aqui dependem do tipo de mercado. A gente vai falar um pouco disso já já. Se é um mercado existente ou se é um mercado novo. As atividades que você vai desempenhar, elas diferenciam um pouco dependendo do mercado que você está trabalhando. E aí nós temos estratégias de crescimento como o Hack and Grow, né? O crescimento rápido, né? Você vê lá no Dropbox, né? No Dropbox, se você indicasse um amigo, você ganhava 500 mega de espaço a mais. A cada amigo que você indicasse e ele criasse uma conta, você ganhava 500 metros. Isso fez o quê? Com que desse um boom na quantidade de usuários do Dropbox. Então você gerou demanda. O Clubhouse, né? Ele só tinha acesso quem recebesse o convite. Era o pessoal tudo doido para conseguir um convite para poder usar o Clubhouse, né? Então, é uma forma de você hackear esse crescimento, criando esse desejo por parte dos usuários, né? Beleza? E a etapa de estruturação de negócio é transformar a startup numa empresa realmente com diversos departamentos focada na execução do produto, né? Então você cria aqui nessa quarta etapa os departamentos de marketing e venda e desenvolvimento de negócios, né? Os fundadores deixam de cuidar do crescimento da empresa,
contratam um CEO experiente para dirigir a empresa. Os fundadores normalmente se tornam conselheiros dessa empresa, né? Então aí você contrata agora pessoas especializadas em cada área de vendas, com marketing e com a gestão e liderança de uma empresa grande para que ela possa transformar essa startup numa empresa forte e consolidada, ok? Antes de finalizar essa etapa do desenvolvimento de clientes, eu quero falar sobre o ciclo de vida da adoção tecnológica, né? Toda a startup, ela começa a trabalhar com os early adopters, os adotantes iniciais, né? Que são aqueles que a gente chama de inovadores. São aqueles primeiros consumidores que se interessam por tudo que é novo. Eles, eu quero estar lá, quero ver como é que é isso, quero experimentar. Então você tem que descobrir esses usuários e começar por esses usuários. E aí depois, aí eu já coloquei a figurinha aí do desenvolvimento de cliente, justamente bem abaixo de cada público-alvo. Principalmente nesses dois primeiros, a descoberta do cliente, onde se trabalha com esses adotantes iniciais, e a validação do cliente, que são aqueles primeiros adeptos, aqueles que realmente estão dispostos a pagar pelo produto. Né? Não, eu vou pagar, cara, isso aí é para eu ter agora, eu preciso disso agora, me vende, cara, esse teu produto, isso aí vai resolver. E aí você vai, já faz a primeira venda, as primeiras vendas e tudo mais. Entretanto, para você passar desses adotantes iniciais, desses primeiros adeptos, para a maioria dos consumidores, existe um abismo, né? E é esse abismo que você tem que nessas, digamos assim, espirais aí, nesses ciclos, criar velocidades para poder transpor esse abismo, pular esse abismo. E aí é que entra a parte da geração de demanda com principalmente essas técnicas de crescimento rápido, hacking growth, né? Para que você possa realmente conseguir atingir um público muito maior, um mercado realmente, a boa fatia do mercado disposta a pagar pelo seu produto, né? Então, assim, é esse abismo que nós temos que vencer, né? E pular sobre esse abismo para esse mercado maior. Entretanto, para fazer isso, eu tenho que ralar, né? Trabalhar bastante com esses usuários iniciais, com esses early adopters, né? Conhecer bem as dores deles, aproveitar o interesse deles no meu produto para conhecer bem o dia a dia deles, conhecer bem as dores que eles têm, experimentar as soluções que eu estou achando que são adequadas para eles realmente dizerem, pô, assim resolve da melhor forma possível, ok? Então, esse é o ciclo de vida da adoção tecnológica. O Steve Blank, ele criou o Manifesto do Desenvolvimento de Clientes. São 14 regras nesse manifesto. Nós vamos ver essas 14 regras. A primeira é: nada acontece dentro do escritório, só lá fora. Isso vem bem ao encontro da expressão mais conhecida dele, que é get out of the building. A verdade está lá fora. Você tem que sair do seu escritório para encontrar os seus clientes, para poder validar ou invalidar as suas hipóteses, né? Que ele também chama de atos de fé, né? Então, os atos de fé precisam ser comprovados ou não, dando lugar a novos atos de fé ou a fatos se forem comprovados, né? Tem que localizar e escutar os consumidores. Então, você tem que descobrir esses consumidores, você tem que encontrar,
você tem que caracterizar eles, você tem que conhecer bem eles para que você possa desenvolver o seu projeto, a sua startup. Entretanto, você não vai conhecer ele se você ficar só dentro do seu escritório. Você tem que ir ao encontro dele, você tem que ir, sair do escritório e ir para onde ele realmente se encontra. As pesquisas devem ser feitas pelos fundadores das startups. Eles têm que ver com os próprios olhos. O Steve Blank ele coloca que você não deve delegar esse aprendizado, essa experimentação para funcionários ou colaboradores da sua startup. Ele diz que os fundadores têm que vestir a camisa e ir em campo, sair em campo para encontrar os consumidores. Por que ele diz isso? Às vezes, os funcionários ou colaboradores das startups, eles têm um receio de desapontar os fundadores, dando as má notícias de que as suposições que eles tinham não são verdadeiras, né? Então, ele recomenda que os próprios fundadores da startup saiam e aprendam, né, eles mesmos, conversando com os clientes. E assim, eles vão se sentir mais à vontade, né, mais levados a pivotar ou mudar o caminho da startup. A segunda regra é casar o desenvolvimento de clientes com o desenvolvimento ágil. E aí ele diz, o desenvolvimento de cliente é inútil, a menos que o método de desenvolvimento de produto possa ser flexível, adaptando com rapidez e agilidade. O desenvolvimento ágil provê isso, né, ao desenvolvimento de software, né, ao desenvolvimento do produto, né? Então ele traz iterações, ciclos iterativos, né? Rápida implementação, adaptabilidade, que é a principal função do desenvolvimento ágil, não é desenvolver só rápido, mas é aprender rápido, né? Processos contínuos de descobertas, adaptando-se às necessidades do cliente. A terceira regra é falhar é parte integrante da busca. Startups vão falhar e depois falhar de novo. Falhar é parte do processo. Então, hoje em dia, a gente escuta muito, você tem que se permitir a errar, você tem que se permitir a falhar. É justamente isso. Por quê? Porque você tem que experimentar, né? Você tem que projetar algo, mostrar para o cliente, permitir que o cliente use e veja se aquela solução é adequada ou não para o cliente. Ela pode não ser adequada, e aí você falhou. E aí você vai ter a possibilidade de corrigir ou propor uma nova alternativa e testar novamente. Então, falhar é parte do processo, né? Ele não deveria ser punido, né? Hoje a gente vê, se você errar, né, falhar numa determinada implementação, numa funcionalidade, oferecer uma funcionalidade que não é o que o cliente necessita, o pessoal vê isso de uma forma ruim e que não deveria verificar isso como uma forma ruim. Na verdade, você está aprendendo, e aí você aprendeu que aquela forma não é a melhor forma, não é a fórmula adequada para o seu cliente. Então, fundadores estão sempre procurando o caminho correto, sempre experimentando e aprendendo. A quarta regra é: faça repetidos ajustes e rearticulações. O que o Steve Blank chama no seu livro, a tradução para pivôs no livro, né, quando foram traduzidos os dois livros dele, chama de rearticulações. Mas, na verdade, são os pivôs, né? Então, experimentos e aprendizagem constante faz parte do processo. Falhar faz parte do processo, como a gente já viu na regra anterior. Então, o que acontece? Você precisa, né, fazer ajustes e fazer novas tentativas, né? Ajustes com surgimento de novas hipóteses.
Uma rearticulação é uma mudança brusca da estratégia. E aí, né, o exemplo que eu já até dei anteriormente, você tem lá no modelo de negócio o quadrantezinho lá da fonte de renda. E aí você planejou um plano freemium, né, onde você tem, né, alguma versão gratuita, né, e aí você deseja que experimentou e viu que aquela forma não é a melhor forma de vender o seu produto, de ter aquilo como renda. E aí você passa para um plano de assinatura. Com isso, você muda a fonte de renda, a forma de cobrar pelo seu produto, dando uma guinada forte do que você tinha planejado, do que você imaginava que deveria ser a fonte de renda para o seu modelo de negócio. E aí, nessa guinada, você fez uma rearticulação ou um pivô. A quinta regra diz: nenhum plano de negócio sobrevive ao primeiro contato com clientes. Então, utilize um quadro de modelo de negócio. Como eu já falei, o plano de negócio ele é um documento textual onde você coloca lá todas as ações, cronogramas, custos, tudo que você vai fazer. Só que ele é um documento que vai ser fortemente impactado pelo seu aprendizado nos experimentos. Ele não é uma forma de documentação, uma forma de trabalho que aceite modificações rapidamente, né? Então, são textos escritos, bem elaborados e tudo, e aí que daqui que você vai modificar isso, você vai levar muito tempo. Então, você tem que ser rápido, você tem que ser bastante flexível. E aí ele sugere que você utilize esse quadro do modelo de negócio do Alexander Osterwalder, né? Onde você tem esses 9 quadrantes que você vai trabalhar com post-its, vai estar pregado na sua parede lá da sua startup, e aí você vai estar lá com as suas hipóteses estabelecidas e colocadas através de post-its em cada parte desses 9 quadrantes. Eu não vou entrar em detalhe agora, porque a gente vai ver mais à frente um módulo só sobre modelos de negócio. A sexta regra consiste de elaborar experimentos e testar a validação de suas hipóteses. Como eu já disse, hipóteses, né, vem do achismo, das suposições dos seus fundadores, né? E nós devemos fazer testes curtos, testar o mais rápido possível essas hipóteses, da forma mais barata que nós pudermos, né? Com experimentos simples e objetivos, do tipo certo e errado, se for possível. Existem experimentos de descoberta e de validação que nós vamos ver também mais à frente. Observe essa figura, que ela é muito parecida com o Lean Startup, que também nós vamos ver mais à frente. Então, primeiro você estabelece uma hipótese, você escolhe o experimento, constrói o experimento, uma entrevista, um protótipo, uma etnografia, e aí você vai para o teste desse experimento, você vai para a execução desse experimento. Depois, quando termina esse teste, você vem para uma fase de aprendizagem, né? Um insight, onde você vai tirar o que é que você aprendeu, quais são os insights que você teve a partir desse teste, desse experimento. E aí você começa o ciclo novamente. Isso validando todas as hipóteses ou invalidando as hipóteses, pivotando e tentando achar o caminho que a sua startup deve seguir. A sétima regra é: haja de acordo com o tipo de mercado. Isso muda tudo, muda a forma de você interagir com seu cliente e com
a forma como você vai entrar nesse mercado. E aí nós temos os tipos de mercado. A startup traz um produto novo para um mercado existente. Né? Então, por exemplo, o Uber ele trouxe um produto novo para um mercado já existente, que era um mercado de transporte de pessoas, né? Onde já tinha os taxistas, né? E ele, né, trouxe um produto novo para esse mercado existente. A startup traz um produto novo para um mercado novo, né? Então, assim, você vê aí o Elon Musk, né, com o seu foguetes, né, tentando explorar aí viagens interplanetárias, né, ao espaço e tudo mais. É um mercado novo, né? A startup traz um produto novo para um mercado existente. Então, assim, eu estou trazendo um produto novo para um mercado existente, mas eu quero segmentar esse mercado com um mercado de baixo custo. Por exemplo, hoje você tem os tablets. Você tem tablets da Apple, da Samsung, que custam 3 mil, 4 mil, 5 mil reais. Mas você também tem tablets, né, que custam 300 reais, custam 200 reais, né, de marcas desconhecidas. Mas aí o que é que eles vendem? Se você olhar, tem muita na periferia, muita gente que tem esses tablets, né, que são mais baratos. Então ele entrou no mercado existente de tablet, mas com um produto de baixo custo, né? Ressegmentar o mercado criando um nicho. Ah, meu amigo, aqui nós já temos carros, Chevrolet, nós já temos aí Toyota, né? Mas aí entrou a Porsche aqui em Fortaleza, né? E aí o que é que acontece? Ele entrou no nicho de mercado, né, para ricos, digamos assim, né? Ou para pessoas que gostam mais de carro, né? Então ele criou um nicho específico para ele. E outra estratégia, outro tipo de mercado é clonar um modelo de negócio que deu certo em outro país. Né? Você tem, por exemplo, o Facebook, né, na parte ocidental, como uma das maiores redes sociais do mundo. Entretanto, na China, né, ele tem a rede concorrente do Facebook, que é bem popular lá na China e em alguns países ali do Oriente, né, do lado da China e tudo mais. Tipos de mercados diferentes exigem diferentes descobertas, táticas e estratégias diferentes. Lá no livro do Startup Manual do Empreendedor, ele fala muito dessas estratégias de como você trabalhar em cada mercado. Ele diz, por exemplo, que se você chega num mercado onde você tem um concorrente que já domina 70% do mercado, você tem que entrar nesse mercado. Para você entrar nesse mercado e concorrer com esse cara que domina 70% do mercado, você tem que entrar com 3 vezes mais recursos financeiros do que o que ele gasta, né, no mercado, com marketing, com produto e tudo mais. Então você tem que chegar com uma estratégia diferente. Outra coisa, se você chega com um produto novo num mercado novo, na verdade esse mercado nem existe. Você tem que trabalhar, né, a divulgação do seu produto, você tem que fazer um amadurecimento da cultura das pessoas, para que as pessoas possam conhecer o seu produto, saber usar, né, saber dar valor ao seu produto. Então, assim, não é chegar num produto novo, cheguei um produto aqui revolucionário, né? Eu vejo muito, por exemplo, o óculos do Google, né? Aquele óculos do Google, né? É uma ideia excepcional, muito interessante, mas que talvez estava antes do seu tempo, né? Ele chegou há uns 3, 4 anos atrás e aí não fez muito sucesso.
Mas hoje, né, se pesquisa muito esses wearables, né? Wearables são vestidos, né? Equipamentos que são vestíveis, né? Relógio, óculos e tudo mais, né? Então, ele precisa amadurecer a cultura, porque senão o pessoal não vai entender o propósito desse produto e não vai fazer a aquisição desses produtos. A oitava regra é: nas startups, os indicadores são diferentes dos utilizados em companhias existentes. Né? Se você coloca uma loja para vender produtos físicos, você vai trabalhar muito com demonstrativos de lucros e perdas, né? Projeções de fluxo de caixa, vai acompanhar o fluxo de caixa para verificar se você está conseguindo ter um retorno financeiro que vai cobrir os seus custos, né? Isso nas empresas tradicionais. Entretanto, nas startups, você tem indicadores diferentes. Né? Por exemplo, quantos usuários se tornaram adeptos na nossa rede social? Beleza, 1 milhão de usuários criaram conta na nossa rede social. Mas desses, quantos voltaram? Quantos assinaram, né, ou pagaram um produto dentro da nossa rede social? Ok? Então, os indicadores são diferentes. Então, determinam quem é o cliente, validam se os componentes dos produtos estão resolvendo os problemas do cliente, refletem o conjunto mínimo de recursos exigidos pelos clientes. Então, a retenção, né, o churn, que é a questão da desistência do produto, o descarte do produto, né, o custo de aquisição, né, você paga pela divulgação do seu produto, mas o cliente, quando compra o seu produto, você está tendo retorno. Né? Então, você tem indicadores, né, de sucesso ou de insucesso, né, para avaliar o seu negócio. A nona regra são decisões rápidas, ciclo de tempo, velocidade e ritmo. As startups, elas tiveram um momento, né, das .com, onde se investia, os investidores aportavam dinheiro nessas startups com muita facilidade, né? Só que muitas delas fracassaram, né? E o dinheiro dos investidores foi perdido. E aí, hoje em dia, eles estão mais cautelosos. Então, você deve começar rápido, né? Testando as suas hipóteses, descobrindo, né? Antes que o dinheiro acabe. Né? Então, assim, como você vai ter menos investimento no início, hoje os investidores, eles já querem investir mais ali um pouquinho, já no final da validação do cliente, pelo cliente, na geração de demanda, eles já querem investir ali quando o produto já está mais amadurecido. Então, quando você começa, normalmente você começa com pouco recurso. E aí você tem que trabalhar rápido, né, para descobrir, para achar o caminho correto antes que o dinheiro acabe. Mas cada experimento tem o seu tempo para colher resultados. Então, a escolha do experimento para cada tipo de hipótese é importante. Qual o tamanho da pista de decolagem de uma startup, né? O Eric Ries comenta isso lá no livro Lean Startup, né? Qual é o tamanho da pista de decolagem da minha startup? Quem vai dizer isso é a quantidade de dinheiro que você tem. Quantos experimentos eu posso executar antes de abrir a falência da própria startup, antes de fechar a startup? Quem vai dizer isso é quanto de dinheiro você tem. Então você tem que fazer isso com uma certa velocidade, com um certo ritmo, para que você consiga obter, validar as hipóteses e achar o caminho correto antes do dinheiro acabar. Certifique-se em tomar decisões baseadas em fato e não em fé. Tipos de decisões, elas podem ser reversíveis e as irreversíveis. Né? As reversíveis devem ser priorizadas. Ou seja, você colocou
um valor de um produto a R$ 500. Mas aí você não está conseguindo vender. E aí você achou lá que o valor de R$ 100 era um valor adequado que o cliente estaria disposto a pagar pelo seu produto. Essa é uma decisão, né, reversível. Você pode fazer essa mudança facilmente. A 10ª regra é: paixão é tudo. Então, assim, empreender é muito trabalhoso, é muito desgastante e requer muito dos seus fundadores da startup. Eu vou partir logo para este último item, né? O padrão não é trabalhar 8 horas por dia, mas 24 horas todo dia, né? Conversando com alguns empreendedores, eles disseram o seguinte: rapaz, o pessoal pensa que empreender é botar os funcionários para trabalhar e aí você só trabalha um expediente. Pelo contrário, quando todo mundo vai embora ao final das 8 horas de trabalho, os empresários continuam trabalhando até mais tarde para poder desenvolver a sua empresa. Então, assim, não é fácil, né? Mas a paixão move esse sacrifício. Uma coisa importante também é: o pessoal da startup é diferente, pensa diferente, né? Então, assim, eles buscam um ideal, a resolução de um problema, o estabelecimento de um modelo de negócio sustentável. O pessoal está antenado com o caos, incerteza e rapidez de pensamento. Então, é como eu falei, é um perfil de trabalhador diferente. A 11ª regra, ela tem a ver com a regra anterior, que fala do perfil do empreendedor, né? Em uma startup, os nomes de cargos são diferentes de uma grande companhia. Rara linhagem de executivos. Esse novo perfil, esse perfil do empreendedor, ele tem que estar aberto ao aprendizado e à descoberta, é altamente curioso, inquiridores, questionadores e criativos. Incansáveis na procura de um modelo de negócio capaz de aumentar de escala de forma sustentável. Então, eles querem que seja um negócio que aumente, gere uma demanda, né, mas que seja sustentável. São ágeis, estão abertos à adaptação, às mudanças, o suficiente para acompanhar as mudanças. Desempenhar múltiplas funções, né? Não só de coordenador dos trabalhos, mas de pesquisadores, de ir a campo, né? Lembra que o Steve Blank considera que os fundadores é que devem realizar os experimentos. Encarar as falhas com tranquilidade, quando elas direcionarem ao aprendizado e à interação. Então, toda vida que você experimentar e descobrir que aquela suposição que você imaginava não está correta, lembre que isso é um aprendizado e que você deve repetir os passos com uma nova hipótese, tentando achar o caminho correto a ser seguido. E só existe a equipe de desenvolvimento de clientes. Não existe a equipe de marketing, a equipe de venda e a equipe de produto. Se tiver pessoas com essas funções, devem estar todas juntas trabalhando na mesma equipe, conhecendo o cliente, conhecendo o produto e conhecendo o mercado. A 12ª regra fala que você tem que segurar todo o dinheiro até precisar dele. Então, somente aí você vai gastar esse dinheiro. Preserve o dinheiro enquanto estiver buscando, ou seja, quando você estiver experimentando, principalmente naquelas 2 fases de descoberta do cliente e de validação pelo cliente, você deve segurar bastante o cliente, tentar fazer as descobertas que você precisa gastando o menos possível, principalmente nas fases de descoberta do cliente e de validação pelo cliente.
Só então, depois que você tiver amadurecido e aí já querendo passar para a fase de geração de demanda, é que você deve aumentar a escala quando os resultados das duas primeiras fases forem positivas e promissoras. O objetivo de uma startup é ter um retorno de investimento de risco. Então, assim, de 10 vezes ou mais de retorno sobre o investimento. Então, assim, uma startup é um investimento de risco. Então, você não pode pegar esse dinheiro dos investidores e gastar e não obter sucesso. Você até pode, mas você não deveria. Então, o que você deve fazer é gastar o menos possível nas descobertas, nas validações, e só quando você tiver segurança do modelo de negócio, do produto que você está oferecendo, é que você realmente vai gastar o dinheiro dos investidores. A 13ª regra tem muito a ver com aquela regra que fala que só tem uma equipe de desenvolvimento de cliente, que é comunicar e compartilhar o aprendizado. Nem sempre todo mundo da startup vai poder ir a campo realizar as pesquisas, os experimentos. Mas é fundamental você trazer os resultados para a equipe e compartilhar esse resultado com a equipe, para que juntos eles possam aprender e possam ter os insights, né, para as próximas iterações. Parte da filosofia de aprender e descobrir é compartilhar todo o conhecimento obtido nas ruas com funcionários, cofundadores e investidores. Uma estratégia é fazer reuniões semanais. A gente vai trabalhar um pouco mais isso quando a gente for falar sobre gestão ágil, né? A gente vai falar um pouco mais sobre essas cerimônias, essas reuniões de aprendizagem. Criar um quadro de aprendizagens é uma alternativa bastante interessante também. A 14ª regra significa o sucesso de desenvolvimento de clientes começa com a concordância de todos na startup. Todos devem entender e concordar sobre o desenvolvimento de clientes. Aquela história da IMVU, né? Que eles passaram 1 ou 2 anos trabalhando na IMVU e quando foram no mercado, eles descobriram que não era daquela forma que eles criaram um produto que os clientes gostariam. E aí já estavam ficando sem dinheiro e foi quando o Steve Blank, que era um dos conselheiros e investidores da startup, disse, olha, vocês agora podem gastar o cheque que eu liberei para vocês. Entretanto, vocês vão ter que ouvir a minha palestra sobre desenvolvimento de clientes. Então, o desenvolvimento de clientes deve ser de conhecimento de todos da equipe, né? E todos devem concordar pela utilização desse desenvolvimento de cliente. Entender que a busca por um modelo de negócio sustentável é fluida, não linear e pode durar mais de um ano. Entender também que o desenvolvimento de clientes prioriza o aprendizado, a descoberta, a falha e a revisão em busca de um modelo de negócio bem-sucedido.